gravando aqui. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Hoje a nossa aula é do dia 25/4, então nós vamos falar sobre o CPC 25. A gente trocou então aí o tópico da matéria, tá? Os dois contêm, digamos, 8 horas a aula, então a gente simplesmente troca o dia, não tem problema nenhum, tá bom? E é assim, pessoal. Depois essa aula vai estar disponível para vocês, tá? Inclusive o chat, se não me engano, fica disponível lá também. Olha só, quando a gente está pensando, digamos, em termos de, vamos falar assim, de provisões, pessoal, de passivos, né? A gente tem uma, a gente tem, as pessoas acabam confundindo muito o próprio conceito que a gente tem hoje, né, de provisão e passivo. Porque a gente fala assim, tem muita gente que fala assim, olha, por exemplo, férias e 13º não é provisão, né? E de fato a gente não deve considerar como provisão. As pessoas falam assim, puxa, então eu tenho que fazer a minha PDD, minha PSLD, né? Minha provisão para créditos e liquidação duvidosa. Esse é outro ponto também, que assim, são conceitos, eu não sei como é que vocês estão utilizando esses conceitos aí no dia a dia, mas essa questão desses passivos, vamos falar assim, o próprio conceito de passivo é um pouquinho diferente do que a gente está normalmente acostumado a ver ou a utilizar. E principalmente o conceito de provisão, tá? Pergunto a vocês, pessoal, férias e 13º, é provisão ou não? Não? A Solange está falando que não lá. Marcelo, é provisão ou não? Espera aí. Ó, o Ricardo falou que não também. Fala, Marcelo. Muitas contabilidades fazem a provisão, né? Até hoje. Não, então, mas veja. Essa é a diferença, pessoal. A gente tem o seguinte, ó. A gente não deve deixar de reconhecer, certo? A gente tem que reconhecer esses gastos, porque eles incorrem, tá certo? Eles são gastos incorridos, são gastos efetivos. Então, eles precisam ser reconhecidos. Mas é que a nomenclatura é que não é adequada, entendeu? A nomenclatura que as pessoas usam hoje em dia, falando provisão, não é adequada. E mais, em muitos treinamentos, né? Inclusive lá na Contimatic, por exemplo, ou até mesmo em aula, às vezes, você tem aluno que é formado, né? A gente tem o seguinte questionamento, ó. Então, o Diogo está falando aqui, ó, que é reconhecido dentro do mês e já é baixado. Nem sempre, Diogo, porque, por exemplo, você tem férias e 13º, férias você vai pagar quando o cidadão vai sair de férias, depois de um ano. 13º você vai pagar no final do ano. Então, você vai reconhecendo dentro do mês. Mas tem muita gente que fala assim, não, professor, mas é férias, é provisão, tem que... Bom, é que a gente tem que reconhecer, como o próprio Diogo colocou, tem que reconhecer dentro do próprio mês, por conta do princípio da competência, só que a nomenclatura não é necessariamente provisão, pessoal, tá? Aí nós vamos falar, a gente tem hoje, assim, a gente tem algo que não é passivo, tá? Eu não sei como é que se vocês estão familiarizados com esses termos. Nós temos algo que é assim, imagina, você tem uma situação no qual você tem uma obrigação, quer dizer, não é nem que tem obrigação, você tem uma situação que muitas vezes parece, né, ou dá a impressão que você tem uma obrigação, mas essa obrigação não existe, então você não tem obrigação. Você tem um caso na qual você tem uma obrigação que ela é presente, mas ela não é provável, ela é possível. Então aí você tem um chamado passivo contingente que a gente vai falar, e você tem uma situação que é provável a saída de recursos, tá? Que vai ser efetivamente a provisão. Pode falar, Marcelo. Eu estou fazendo os lançamentos de férias, eu faço como adiantamento de férias no ativo e depois reconheço como despesa no final do mês. Não, mas você está fazendo isso mês a mês? Mês a mês. Não, nesse caso é assim, digamos, você vai pegar 1/12, imagina que você tem, o cara ganha R$1.200, tá? Não, eu falo quando a pessoa sai de férias mesmo, já Não, lança aí o tá valor certo. total. Aí tá certo, porque você tem uma primeira situação. Ó, pessoal, vai cair aqui menos de 1 minuto, tá? Quando cair, eu já vou entrar lá no link e entrem de novo, tá bom? Ó, falta menos de 1 minuto, tá?
É que assim, então, quando você vai pagar para a pessoa, tá certo. Eu vou entrar como adiantamento, tá? E depois eu faço o pagamento, tá certo. Mas o que eu estou dizendo é o mês a mês. Não quando você Não, está eu não pagando. faço. Não faz? Não faço provisão, não. Não. Não? Então, não, isso não é Não. provisão. Tá vendo? A gente chama de provisão. Eu vou cancelar aqui a aula, tá, pessoal? E a gente já volta, tá bom? Eu vou encerrar a reunião, a gente já volta no link aí.